Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos, aqui de volta com vocês no programa Olhar Espírita, numa realização do Canal 10, Rede Cabo Frio TV, e estamos aqui para novamente abordarmos um tema que, digamos assim, suscita muitas dúvidas, muitos questionamentos, e é interessante que a gente possa examiná-lo sob o olhar espírita, sob a perspectiva que os conceitos que o Espiritismo nos apresenta nos oferecem para entender melhor esse tema. Justamente nós vamos falar sobre visão espírita das calamidades coletivas. Aquelas mortes, né, em que morre uma porção de gente, às vezes ao mesmo tempo, num acidente, seja até num acidente de ônibus, num acidente de avião, né, num naufrágio, às vezes nos cataclismas que acontecem, de um furacão, né, de um tsunami, como aconteceu na Ásia, e tantos outros fatos aí que de pronto, né, quase que de imediato, matou, né, um monte de gente, veio a falecer, veio a perder a vida. Bem, é disso que nós vamos falar hoje, e para poder, digamos, ter um debate rico em que a gente possa aprofundar esse assunto, nós convidamos o Hamilton, que é lá do Semeador.net, canal virtual. O canal virtual Semeador.net. Então ele também é espírita, né? E trabalha junto a esse grupo do Semeador.net. E temos também aqui presente conosco a nossa Tatiana, que faz parte do nosso projeto, do nosso trabalho, do programa, e vai estar aqui também para nos ajudar, porque senão eu não posso levar essa charrua sozinho, né? A gente tem que ter gente que nos ajuda, e nós estamos sendo muito auxiliados, muito amparados. E agradeço também a audiência de vocês. Bem, meus amigos, para início, né, como é de praxe no nosso programa, vamos fazer a nossa prece inicial, que é sempre importante, né? Louvar a Deus, solicitar a Ele o amparo, o auxílio, aos espíritos protetores, aqueles que criaram esse projeto, esse trabalho, porque é um trabalho que tem a participação, sem dúvida, daqueles que trabalham no plano espiritual para favorecer e para ajudar no esclarecimento de tantos que aqui transitam, né, nesse plano de provas e expiações, muitas vezes sofrendo muito e sem uma linha de consolação, sem um entendimento melhor do que se passa. Então nós estamos aqui buscando, e com esse propósito, levar os conceitos espíritas para propiciar esclarecimento, propiciar conforto, propiciar consolação. E esperança também, né? Então, vamos pedir aqui para a Tatiana, viu, Tatiana? Faz a nossa prece inicial. Vamos começar com a prece, com a Tatiana, e posteriormente vamos seguir com o programa. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus nesse momento. Querido Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, sempre em Teu nome, para falarmos sobre o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Que possamos ser amparados nesse momento pelos espíritos trabalhadores do bem, que possamos ser intuídos e que o assunto de hoje toque no coração daqueles que estiverem nos ouvindo nesse momento. Estejam conosco. Graças a Deus. Obrigado, Tatiana. Então, vamos seguindo com o programa agora, né, meus amigos? Então, de início, né, eu vou pedir que o Hamilton, em relação a esse tópico que a gente está abordando, né, essa visão espírita das calamidades coletivas, os desencarnes coletivos, né? Como é que isso se dá? Dá para você dar uma abordada assim? Por que acontece isso, né? Por que essas circunstâncias assim de reunir uma porção de gente e que morre às vezes de pronto, né, numa mesma fatalidade, numa mesma calamidade, às vezes uma calamidade mais longa, às vezes uma guerra, tantas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, né? E que aconteceram até recentemente com a pandemia que a gente enfrentou, que todo mundo encarou isso. Então, morreu muita gente, né, no mundo inteiro. Então o que a gente pode falar sobre isso, entendendo isso aí pela ótica espírita? O que a gente pode falar a respeito?
Bem, então nós vamos conversar a respeito de guerras, tsunami, terremoto, desastres naturais e outros desastres também que ocorrem na natureza que foram provocados pelo homem. Em razão de quê? Em razão da ganância, do equívoco de querer sempre mais, ter muitos lucros e tal, como a gente vê em Brumadinho, que lá a natureza falou, a natureza mandou a mensagem: olha, isso aqui não está muito bem, isso aqui está perigoso. Só que, infelizmente, o que falou mais alto foi o interesse individual de alguns irmãos nossos, né? E acabou acontecendo o que aconteceu. Ou seja, sempre, a todo momento, existe o indicador, existe alguma mensagem, existe alguma forma de sabermos que está na iminência de acontecer alguma coisa. Com relação a esses desencarnes coletivos, eles podem ter inúmeras razões. A primeira que a gente sempre fala e tal é justamente quando ocorre que aquele grupo participou em razão de uma sintonia, em razão de, vamos dizer assim, estarem na mesma vibração, aquele grupo participou de algum ato não muito interessante, teve problema de abuso, foi um grupo que provocou grandes males aos irmãos nossos e tal, e aí em razão disso, em razão dessa similaridade, em razão dessa situação em que todos se encontram, acaba acontecendo uma reunião onde acontece esse desencarne. Porém, esses desencarnes coletivos a gente não pode generalizar que sempre acontecem da mesma forma, ou seja, um grupo que provocou grande tragédia, um grupo que provocou um grande prejuízo à humanidade, à sociedade, a pessoas, né? E aí acontece dessa forma. Não é bem assim. Por quê? Entre esses que lá estão, muitos vão sofrer bastante em razão desse desencarne. Outros vão sofrer menos, outros nada sofrerão. Por quê? Porque cada um de nós está no momento da nossa caminhada. Cada um de nós já percorreu um determinado trecho, um determinado percurso já foi vencido, e a forma com a qual nós enxergamos o mundo muitas vezes é diferente. Estamos hoje aqui no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, que saímos do primitivismo faz pouco tempo, se a gente analisar, e por conta disso nós trazemos muito das nossas raízes, né? Aqueles instintos de preservação, a sobrevivência a qualquer custo e tal. E aí, pela nossa imaturidade, a gente provoca catástrofes, a gente provoca mortes, a gente provoca sofrimentos. E aí, num momento desse, acaba acontecendo a reunião desses irmãos nessa situação. É o processo que você está falando. Existe muita intervenção humana, né? Sim. Que provoca, às vezes, um acidente, uma situação. A gente vê, muitas pessoas buscam, digamos, fazer a sua casa, é fundamental, a pessoa ter o seu abrigo, né? É uma coisa mais do que natural isso. Entretanto, você vê que muitas vezes, e eu sou de Petrópolis, e lá em Petrópolis a gente presenciou vários acidentes, inclusive esse mais recente que aconteceu lá, né? Que realmente quase que destruiu a cidade inteira, e que veio abaixo uma série de construções que estavam em costa do morro, e em condições que não podiam estar, em obras, assim, em locais onde não deveria haver edificações. E, entretanto, estava cheio de casas e acabou gerando aquele problema todo, aquela situação toda. Então, existe muita intervenção humana nesse processo, né? Exato. Que a gente poderia questionar, né? Poxa, por que Deus permite certas situações, né? E que morre aquele mundaréu de gente naquela determinada localidade e acontece aquela situação? É Deus que permite isso na questão assim das forças da natureza atuando? E quando acontece um homem intervir, né, e ele faz as besteiras dele e promove uma catástrofe e morre uma porção de gente, como é que é isso? Existe também uma ação humana nesse caso, que aí a gente não poderia imputar a Deus. Entretanto, nós
intervimos na nossa capacidade co-criadora, a gente acaba fazendo besteira e cometendo uma besteira muito maior, muitas vezes, como essa primeira que você falou de Brumadinho. Brumadinho foi uma situação, né, em que existia um processo de um armazenamento de resíduos que foi quer dizer, o monitoramento foi falho, houve falha humana, digamos, no monitoramento e, às vezes, um descuido também, de certa forma, que a gente não vai julgar aqui, também não cabe a gente, não é o objetivo do programa, mas que pode ter algum componente de alguma negligência, algum processo qualquer que deixou de ser feito e acabou gerando aquele problema. Aquilo foi postergado, às vezes, indevidamente. Deveria ter havido uma ação anterior, né? Então, será que a gente pode falar que, às vezes, Deus permite certas coisas, em algumas situações é mais uma questão causada pelo homem? Será que é isso? A gente pode partir do princípio que para toda ação existe uma reação. Então é a lei de causa e efeito. Ocorre também, paralelamente a isso, que a Terra, o planeta Terra, esse local onde vivemos, está se desenvolvendo, está em evolução. Então existe o movimento das placas tectônicas, existem os furacões, raios, tempestades, enfim, existe um monte de, vamos dizer assim, acidentes que acontecem, né? Fenômenos que acontecem, que com o passar do tempo vão deixar de acontecer. Provavelmente, ao chegar no mundo já de regeneração, tudo isso vai se acomodar. Então não vai existir mais grandes catástrofes, nem grandes tragédias. Mas enquanto isso, em razão da nossa imaturidade, estamos passando por tudo isso. A diferença entre Deus castigar ou não castigar é muito relativo, porque o que ocorre é o seguinte: o que está acontecendo é que nós estamos aprendendo com os nossos erros. E em todo momento, quando existe um naufrágio, um incêndio, seja o que for, em todo momento que ocorre essa grande tragédia, essa grande catástrofe onde muitos dos nossos irmãos desencarnam, sempre vai existir o amparo da espiritualidade. A gente pode ver isso naquele livro Nosso Lar, que passou inclusive filme, né, a respeito desse livro, na época da Segunda Guerra, que muitos dos feridos, né, fatalmente, vamos dizer assim, eles foram simplesmente acolhidos pela espiritualidade e muitos vieram ao Brasil. Juntamente com esses que desencarnam, que têm débitos, vamos assim dizer, existem outros que nem sempre têm débitos. Muitos deles estão em provas, porque sempre quando existe um prejuízo, quando existe um sofrimento, fica aquela história: poxa, essa pessoa devia estar devendo alguma coisa, algo ele fez para merecer isso. Só que não é bem assim. A gente não tem o direito de taxar, a gente não tem o direito de colocar uma tarja em A ou em B, porque cada um de nós tem a sua realidade. Existem irmãos que estão no começo da sua caminhada, então ele está passando por aquele desencarne coletivo de uma forma diferente daquele outro irmão que já, vamos dizer assim, tem débitos anteriores, existiu em determinados erros e está lá realmente para expiar. Hamilton, só vou te interromper um minutinho. Será que existe um conceito aí que você está falando e é interessante, de repente, a gente pontuar isso, né, Tatiana? A questão do espírito imortal. Né? Porque a gente está falando, quando a gente se refere ao homem, mas quando a gente olha o homem sob o olhar espírita, sob a dimensão espírita, a gente há que considerar a condição de espírito em evolução, espírito imortal, na experiência reencarnatória, que é uma instância propiciada pelo Pai misericordioso, no sentido de promovê-lo, de dar a ele possibilidades, né, de resgate e aprendizado, na experimentação daquilo que ele veio aqui dentro daquele quadro
da sua reencarnação. Sim. Né? Então, quer dizer, existe um componente também que é sempre bom a gente ressaltar, a questão do espírito imortal. Você pode falar um pouquinho sobre o espírito imortal em relação a esse tema? Na postura, né? O que seria a condição do espírito imortal diante de um quadro desse, que de repente ele é arrastado de roldão e é levado a um processo de um desencarne que morre, perece uma porção de gente ao mesmo tempo. Sim, é interessante quando o olhar espírita com relação à morte, ele se transforma completamente conforme a gente vai adentrando os estudos. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala: se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque nós olhamos a morte como algo muito ruim, quando a gente não tem esse conhecimento de espírito imortal. Então a gente acha que aquilo ali seccionou um processo e aquilo não vai ter continuidade mais. Então confunde-se as coisas. Não é que quando a gente se torna espírita, foi só um desencarne, depois volta. Não, a gente sofre. Nós, espíritas, sofremos o distanciamento, porque a gente sabe que a presença física, né? Não vai existir mais, exatamente, a gente sente isso, mas a gente já tem um olhar modificado com relação a isso, que a gente compreende que é um processo. A morte é só mais um processo dessa E quando você enxerga o outro, seja ele teu pai, tua mãe, teu filho, sim, teu irmão, teu amigo, sim, seja quem for, sim, é um espírito imortal. Um espírito imortal. Que segue a sua jornada, sim, muitas vezes em instâncias dolorosas, difíceis, sim, não é? Muitas vezes em processos mais serenos, sim, mas sempre a caminho, sempre fazendo a sua caminhada. Sim. Amigos, vamos ter que dar uma paradinha, breves instantes, voltamos. Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. Retornamos então, amigos, aqui para o nosso debate, né, sobre as calamidades coletivas, os desencarnes coletivos, que é um assunto que causa uma certa comoção, uma certa tristeza, uma certa surpresa às vezes, porque são situações surpreendentes que acontecem, né, sem aviso. Normalmente a gente não tem aviso, não é, Milton? Não tem aviso. Essas situações acontecem sem aviso. Mas tem algumas pessoas, que a gente já ouviu alguns relatos, né, que de repente está buscando táxi, não tem táxi, está chovendo, e meu voo, e poxa, a pessoa perde o voo. E aí chega, né, lamenta que perdeu o voo, e aí vai para o aeroporto, porque tem que viajar, e aí vai para lá para tentar um outro voo, e aí fica sabendo do quê? Que aquele voo que ele deveria ter pego, caiu. Morreu todo mundo.
Não sobrou ninguém. Não é? O que será que fez com que esse indivíduo, não é, acontecesse aquela problemática toda, né? E ele ficou até chateado, mas depois ele recebeu alívio, né? Graças a Deus, eu não peguei esse voo. Não é? E aí, por que será que acontece isso? Existe um dedo de Deus apontando? Com certeza, porque, como a gente comentou aqui, a espiritualidade sempre está nos amparando, a todo momento. E cabe a cada um de nós a tal da vigilância, porque Jesus disse, vigiai e orai, e não orai e vigiai. Então, de acordo com a nossa residência, o local onde nós moramos, que é o planeta Terra, nós precisamos estar muito vigilantes, porque os bons espíritos sempre estão nos alertando em relação a essas possíveis calamidades. E, paralelo a isso também, ocorre o seguinte: não era a minha vez, não era o meu momento. Então, eu fui, vamos dizer assim, apartado de toda aquela, vamos dizer assim, aquela turma, aquele grupo, né? Porque não era o meu momento. E tem esse detalhe, né, interessante. Que força é essa de atração, vamos dizer, que reuniu aquele pessoal que estava no voo e que eles ali viveram aquela circunstância? Que forças seriam essas, né, que colocariam aquelas pessoas juntas naquele momento, quando aconteceu aquele acidente? Será que existe alguma coisa nesse sentido? Com certeza existe. Só que não necessariamente todos tenham, vamos dizer assim, participado de algum evento ou provocado a mesma tragédia. Porém, existem analogias que a gente pode dizer que eles acabaram se encontrando, acabaram se reunindo para viver esse desencarne coletivo pela sintonia, vamos assim dizer. Então essa situação, digamos assim, são calamidades, como até o nosso próprio título aborda assim, coloca assim, né? Mas será que é útil? É útil para alguém isso? Essa experiência, ela vai ser útil para alguém? Com certeza, porque se nós analisarmos, como foi dito, o espírito é imortal. Então, e a vida é uma só também. Não temos 2, 3 vidas. A vida é uma. Parte dela é encarnado e parte desencarnado. Era bom tu esclarecer isso, né? Então vamos lá. Nós vivemos a pluralidade das existências. Exatamente. Mas a vida é uma. Você esclarece, por favor, melhor. A vida é uma só, porque Deus fez nós, né, espíritos. Cada espírito tem a sua, vamos dizer assim, a sua identidade. E cada espírito desses tem tudo o que é necessário para chegar à perfeição. É o DNA divino, né? DNA nós temos a divino. marca de Deus em nós, né? Exatamente. Consciência, né? No Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz que nós faremos, Jesus diz que nós faremos tudo o que ele fez e muito mais. Jesus nos compara a quê? Nos compara a deuses. Por quê? Porque existe também, um pouquinho mais adiante, no próprio Evangelho, existe a lei de evolução, que a gente vai mais para frente abordar todos esses aspectos e tal, que é justamente esse fato de que todos nós seremos perfeitos. E na lei de evolução é igual uma criança que começa a caminhar. Então a criança levanta, cai, se machuca, quebra o dente e nasce um galo na testa, até que em determinado momento a criança vai andar. Isso é o quê? É a dor do crescimento, é a evolução. E entre outras coisas também, nessas guerras, existem um grande desenvolvimento da medicina, das ciências de forma geral, e mais do que isso, aparece um componente em meio à tragédia, que é o florescimento do amor, o florescimento da vontade de ajudar o próximo. Paralelo a todas... Da compaixão, né? Exatamente, paralelo a toda essa tragédia, a todo esse sofrimento. Então vai existir, vamos dizer assim, pessoas que serão voluntárias na área médica, na área de tecnologia, ou simplesmente para varrer um chão, vai aparecer.
Sempre E isso. que tem sua importância, sua relevância naquele contexto, né? Exatamente. Exatamente. Porque quando vem a necessidade, né? A gente vê até a própria pandemia que nós vivenciamos agora recentemente, existem muitos heróis. A gente vê que realmente muitos daqueles que trabalharam arduamente, né? Buscando salvar vidas, foram atitudes heróicas que a gente presenciou. Nós tivemos condições de testemunhar a dedicação com que muitos agentes de saúde tiveram, buscando salvar vidas, buscando, e muitas vezes se arriscando, né? Com altos riscos, né? Muitas Né, vezes. Tatiana? Deixando as famílias em casa para cuidar do próximo, né? Agora, será que a gente tem como saber quando que a gente vai desencarnar? Será que a gente tem Isso. como ter essa ideia? Não nos é dado saber. Não nos é dado saber, né? É. Entretanto, né, alguns, vamos dizer, não digo privilegiados porque tem méritos para isso, né? Mas eu me recordo que Chico Xavier, ele afirmou que o dia que ele morresse, o dia do desencarne dele, seria um dia de muita alegria no nosso país. Em que dia que ele faleceu mesmo? Quando o Brasil foi campeão, Campeão. não Na é? Copa. Foi. Na Copa, em 2002, né? Sei lá. Acho que foi 2002, né? 2002, né? Não, acho que não foi, é? não me lembro agora. 2002. É. Você vê que interessante. Quer dizer, alguns talvez tenham uma condição de ter esses recursos premonitórios, né? Ao ponto de falarem mais ou menos esse marco, né? De ele Sim. saber que seria um dia que o Brasil estaria muito feliz. Com certeza. Não é? Quando deveria estar até chorando, né? Pela perda, pela morte, pela separação, digamos, de alguém que contribuiu tanto, né? Com a sua obra, com a sua dedicação, com a o seu compromisso total, né? De uma dedicação de uma vida inteira, de toda uma série de exemplos maravilhosos que ele legou para a gente, né? Então, pois Flávio, eu trouxe até aqui gostaria pra que você gente. falasse alguma coisa. Quietinha. Pudesse me ajudar. É aí. porque tá tão bom Você está assistir. muito quietinha, você está muito quietinha. É bom, não, mas eu trouxe aqui, que a gente fez a lição de casa, né? Eu trouxe aqui do Livro dos Espíritos a parte que fala exatamente sobre esses flagelos, né? E aí tem uma parte aqui que você até falou com Hamilton sobre se existia alguma utilidade para isso. Então, aqui na Lei de Destruição, na pergunta do Livro dos Espíritos 739, vem falando assim: os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? E os espíritos respondem: sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, frequentemente só as gerações futuras o sentem. Então, assim, é importante a gente entender uma coisa muito importante. O acaso não existe. Ah, foi por acaso que eu me atrasei e não peguei o avião. Ah, foi por acaso que eu não fui naquela festa e aconteceu aquele deslizamento, morreu. Não, não existe o acaso. Existe um momento apropriado de desencarne, ou melhor, de retorno ao plano espiritual de cada um. E aqueles que estavam todos juntos, até aqui mesmo vem falando sobre isso, que foi feita uma programação de todos aqueles, não que tivessem exatamente a mesma razão para desencarnar. Ah, você tem que morrer, tem que desencarnar assim, porque você fez isso de errado. Não, é um reajuste com as leis de Deus. E estavam todos naquele momento, naquela programação. E antes de reencarnarem, eles aceitaram isso. Aceitaram essa prova que exatamente eles precisam. Você está entrando no mérito, exatamente, né? Porque a gente tem que ter esse olhar. Sim. Esse é um olhar espírita da reencarnação, que é um outro princípio que nós já estudamos aqui. Sim. A gente, para ser espírita, não há como ser espírita sem você ter a certeza, sem você ter a crença que seja na reencarnação. Sim. Você tem que, é um conceito essencial. Já falamos e isso. fundamental. Né? Exatamente. Porque quando você tem o olhar da reencarnação, aí você vê a pluralidade das existências. Sim. Aí, quer dizer, a gente vê que isso aqui é uma experiência Sim. que é uma
experiência, de tantas outras experiências vivenciais que a gente já teve, Sim. como de tantas outras que a gente ainda vai ter aqui nesse plano, porque esse plano aqui é uma etapa ainda E Flávio, do processo. você sabe uma coisa da nossa que eu evolução. percebo que ainda é uma falha nossa? Que a gente fala assim, pegando esse teu exemplo do avião, que a pessoa perdeu o voo. Ah, o que aconteceu? Ah, foi Deus que me salvou. Aí a gente, olha o pensamento como é equivocado. Quer dizer, então eu fui escolhida para ser salva enquanto os meus irmãos não foram. Onde é que está a benevolência divina que trata todos como iguais? Se não acreditarmos em reencarnação, se não acreditarmos em justiça divina, a gente vai achar que existe injustiça. Que existem aqueles que são os escolhidos. Ah, então eu escapei porque eu sou uma pessoa muito boa, ou então eu estou com crédito com Deus, então eu não precisava morrer nesse momento. Não! Existe um porquê e não é o acaso que se explica. Eu vou falar, eu não gostaria de falar sobre isso, mas é uma situação pessoal que aconteceu comigo. Eu fui sobrevivente de um acidente que morreram 3 pessoas. 3 familiares muito próximos a mim, não vou mencioná-los, mas muito próximos a mim morreram, e eu fui o único sobrevivente desse acidente, né? Isso aconteceu em 75. Então, a gente fica pensando, né? E talvez isso tenha sido o que me trouxe para o Espiritismo, que eu fiquei a me questionar sobre o que aconteceu, por que aconteceu e por que eu permaneci, né? Por que será? Como você falou, será que é uma preferência divina? Ou será que o plano de Deus, né? Deus tinha um plano para a minha vida, não é? Que eu deveria honrá-lo com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com a minha forma de lidar com as questões, que eu vou dizer para vocês que eu não sou um exemplo, eu não posso ser tomado como exemplo, mas é um processo em que houve um despertamento, né, que me trouxe ao Espiritismo. Eu acho que só isso na minha vida já é de uma relevância tão grande, isso já tem uma importância tão grande, assim, a conhecer a doutrina e ter o conforto que a doutrina nos traz para compreender até esse processo tão triste que se passou comigo. Uma coisa até que me emocionava, até que eu não podia nem falar. Hoje até eu já consigo até falar sobre sobre esse assunto. Né? Mas é aquele negócio, se a gente não é escolhido, pelo contrário, a gente foi designado para cumprir uma certa tarefa. Sim. E a gente tem que descobrir que tarefa é essa, não é isso? E procurar a gente se melhorar. Quando a gente fala da questão da destruição, que vocês estão falando, destruição é um primeiro processo da reforma. A gente tem que demolir, não é isso? Sim. Às vezes está um negócio que não está legal, que a gente não está gostando, que não está agradando, a gente resolve reformar a nossa casa, você tem que quebrar tudo primeiro. Então, primeiro você vai estabelecer o quê? O caos. Né? É o caos. Tua casa vira o caos, não dá nem para você ficar lá. Eu que desafiei, fiquei no meu apartamento reformando, pelo amor de Deus, quase que... Mas eu fiquei lá, porque não tinha para onde relativamente ir, a gente reformou o apartamento e deu um jeito lá. Né? Pois é, meus amigos. Mas a questão é essa, transformação, mudança é transformação, né? Mudança, para a gente transformar, a gente tem que mudar, né? E tem que realmente destruir aquilo que não está prestando para a gente poder implementar aquilo que a gente deseja traga um bom resultado para nós, né? De conforto e tudo. Bem, meus irmãos, está quase no horário, normalmente, mas vamos seguindo aqui. Então a gente falou sobre essa questão de avisos premonitórios. Será que a gente consegue? Você já teve alguma premonição, Hamilton, de alguma situação assim que te livrou de um revés, de uma situação grave, crítica, assim, que de repente te evitou que você... Não, eu particularmente não passei por isso. De alguém que tivesse tipo uma intuição? Você já teve alguma intuição, às vezes, de alguma coisa que te livrou de um problema? Já, inclusive assim, porque eu estava morando em Búzios numa época e tinha compromisso na casa espírita e estava aquele calor, assim, aquele calor que você, meu Deus, calor de suportar, mas a gente com compromisso, a gente, não, nós vamos, né, tem que ir de qualquer maneira. Só que na hora que a gente ia realmente sair, é assim, a chave sumiu,
quando achou a chave, o carro não pegava. Sabe, tudo deu errado. Aí chegou uma hora e falou assim, pronto, já mudei minha vibração, já não quero mais ir, porque o negócio não está dando certo, acho melhor não ir. Não fomos. E aí depois a gente ficou, sabe, além de cair um dilúvio, que inundou assim, aqui a cidade, Cabo Frio, né? Ainda tiveram vários acidentes no caminho. Então, assim, mas era para eu estar? Não sei. Só sei que, como a gente fala que não existe o acaso, a chave não sumiu por um acaso, né? O carro não deixou de pegar por um acaso, é porque realmente não era para estar ali envolvido naquele movimento, naquela situação. Então, assim, quando a gente tem ciência disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus. Isso, a gratidão em primeiro lugar. E tem sempre com essa consciência, né? Aquilo ali é um recado para algo mais, né? A gente não se livrou à toa, né? Tem verdade. Alguma razão de ser. Mais um tempinho, amigos. Voltamos já já. Retornamos então, amigos, aqui com o programa Olhar Espírita, procurando, né, a gente debater esse assunto que toca aí as calamidades coletivas, essas situações desses enfrentamentos que afligem muitos, assim, em todo o mundo, em várias partes do mundo, no nosso próprio país também, em situações em que morre muita gente. E, como já falamos aqui, né, de ser útil aquele processo, né, esse processo é útil para quem? É útil para aquele que sofre o processo, é útil para aquele que perde um ente querido também dentro desse processo. É ruim a gente falar essa ótica de utilidade, parece até algo assim meio, vamos dizer, desumano, uma visão desumana da questão. Mas é um olhar necessário, que nós precisamos também examinar as questões por essa via, por esse lado. Nós chegamos a comentar na reunião passada, numa gravação anterior nossa, que a questão da gente ter gratidão, né? Digamos, se a gente for examinar a questão da gratidão, a gratidão a gente tem que agradecer tanto aquilo de bom que acontece na nossa vida, como também algumas instâncias que não são tão boas. E Jesus fala que a gente deve agradecer por tudo, sempre. Como assim? Poxa, como é que eu vou agradecer alguma coisa que está me fazendo mal? Veja bem, se ela é uma coisa que acontece, algo que acontece na minha vida, que não fui eu que causei, é algo que veio, né, dessa forma assim, quer dizer, independente da minha vontade, e são circunstâncias que acontecem com a gente, né? A gente, independentemente da nossa vontade, acontecem coisas, e como você falou há pouco, a gente estava lendo aqui uma das questões do Livro dos Espíritos, nos falando de situações, tem situações da nossa vida que a gente tem que aceitar, não tem jeito, não é? Que situações são essas, Tatiana, em que a gente tem que lidar com elas e é melhor aceitá-las, é melhor a gente ter resiliência nesses enfrentamentos do que a gente ficar lamentando? Porque a lamentação muitas vezes nos enfraquece, né? Diante dos problemas. Então a gente tem que se mostrar forte, ou como é que a gente vai conseguir forças para poder, às vezes, lidar com circunstâncias, às vezes, difíceis, dolorosas, como às vezes a perda do ente querido, como nós já falamos aqui, ou uma circunstância assim, avassaladora, que leva um monte de gente, como nós tivemos da pandemia. A pandemia realmente foi uma coisa terrível, teve famílias que perdeu muita gente que morreu, né? Sim. Eu acho que não tem família aqui que não tenha perdido um ente mais próximo, né? Foi um período bem difícil, né? É importante a gente lembrar que
aquilo que eu tinha falado, o acaso que não existe, né? E se a gente passa por aquela situação, o que a gente precisa é fortalecer a nossa fé e lembrar que a gente enquanto espírito, está reencarnado no mundo de provas e expiações. Isso é sempre bom frisar, né? É. Porque esse mundo realmente é um mundo de dores, né? Então, a gente é reformado, a gente é transformado, muitas vezes pelo intermédio das ações dolorosas. Infelizmente. Da dor. Infelizmente, ainda a dor está muito presente na nossa vida. A gente ainda aprende mais com a dor do que pelo amor, né? Então, assim, não é aquele carinho de mãe que fala assim, leva o guarda-chuva que vai chover. Aí a criança vai, o adolescente geralmente não leva e pega aquela chuva e fica doente, enfim. Mas, no caso, a gente, diante dessas catástrofes que acontecem, nós precisamos fortalecer a nossa fé, agradecer a Deus por sermos poupados de certas coisas e orarmos cada vez mais pelos irmãos que estão passando por essas provas. E não falar assim, ai, graças a Deus, Deus me salvou. Peraí, não, quer dizer então que salvou você, mas não quis salvar o outro? Não é por isso. Não salvou seu vizinho. O que acontece é que a prova dele chegou, mas a nossa também vai chegar. A nossa prova vai chegar e talvez seja uma prova mais dolorosa do que do nosso irmão. Então, que a gente se prepare, que a gente fortaleça a nossa fé. É difícil? É muito difícil. Essa pandemia dizimou famílias. Sabe, pessoas que se reuniam, até faziam, porque no Natal era titio, e as pessoas não estão mais aqui. Mas a gente não tem que olhar isso com sofrimento, tem que olhar com o olhar do entendimento, que foi o momento das provas daquelas pessoas, e lembrar que o amor entre os familiares, ele não se desfaz. Esses laços familiares, eles vão continuar. E cabe a nós nos prepararmos e nos fortalecermos para quando chegar o nosso momento da nossa prova. E esse olhar de entendimento que Tatiana está falando, o que seria esse olhar de entendimento, né? O que seria isso? Como é que a gente conquista essa condição de ter essa leitura dos fatos que nos dá esse entendimento que a Tatiana está falando, que é muitas vezes importante, porque quando você entende o processo e você tem, digamos, uma explicação, vamos dizer assim, para o porquê, ou a finalidade daquilo, a utilidade daquilo que está acontecendo com você, é mais fácil para você lidar com o problema, né, com a questão. Como é que a gente conquistaria isso? O Espiritismo tem algo a oferecer nesse sentido para a gente? Existe uma receita que o Espiritismo nos traz, que é justamente o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. E diante de uma dificuldade que aparece na nossa vida, nós podemos agir de várias formas. E a gente pode dividir em duas principais formas de reação diante da dificuldade, diante do problema, diante da dor. A primeira, por que isso foi acontecer comigo? Que porcaria que é essa minha vida? Essa é a que a maior parte de nós ainda tem, essa visão. E uma outra parcela que está aumentando é aquela parcela que enxerga aquela dificuldade, aquela dor como uma possibilidade de aprendizado, uma possibilidade de desenvolvimento, uma possibilidade de fazer algo. E existe uma outra ferramenta muito boa que sempre nos ajuda, que é justamente nós estarmos sintonizados com o mais alto. De que forma? Através da nossa conduta, através da vamos dizer assim, de procurar, na medida do possível, controlar nossos pensamentos e nossas vontades. E tem aquela ferramenta muito interessante, muito bacana, que é a prece. A todo momento. Mas a prece não é aquela prece, Pai Nosso que estais no céu, Ave Maria cheia de graça, né? Vai muito além disso. A verdadeira prece é aquela que nós nos recolhemos para o nosso íntimo e conversamos com o Pai, lembrando que o Pai, ele habita dentro de cada um de nós. Cada um de nós é um templo. Cada um de nós tem Deus dentro do coração e ao mesmo tempo Deus está em todos os lugares e cabe a nós buscar Deus, porque Ele sempre está à nossa disposição, porém nós temos que ir em direção a Ele. Ele sempre nos chama, sempre. Cabe a nós
atender a esse chamado. É o aprimoramento dos nossos ideais também, Sim. né? Porque é fundamental, né, que a gente tenha propósitos bem alinhados, bem ajustados, na linha do Evangelho, como você colocou, que é realmente um repositório de informações maravilhoso que Jesus nos legou, né? E nos permite realmente ter uma forma de adequar nossas ações, nosso pensamento, os nossos desejos, os nossos propósitos, as nossas realizações em quadros mais felizes, em propósitos assim, que realmente nos direcionam para um fim feliz, que não é apenas um fim feliz que nos atenda a nosso anseio, mas que também respeite o outro, né? Esse olhar de empatia. O Espiritismo fala muito em relação a esse nosso compromisso com o próximo, tal como Jesus, né? Desse compromisso com o próximo no nosso processo de crescimento, de aprendizado, né? A gente não pode dispensar essa questão. Então, meus amigos, você, Tatiana, me fala mais alguma coisa, Tatiana, a respeito dessa situação das calamidades? Eu queria trazer aqui, que no intervalo a gente até leu, uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, que é a pergunta 741. E aí a pergunta é a seguinte: é dado ao homem afastar os flagelos que o afligem? E aí os espíritos respondem: sim, em parte, mas não como geralmente o entendem. Muitos flagelos são a consequência de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode evitá-los, isto é, preveni-los. Se souber pesquisar-lhes as causas, porém, entre males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses o homem só pode opor a resignação à vontade de Deus. Esses mesmos males ainda são frequentemente agravados pela sua negligência. E Flávio, sabe o que eu me lembro quando eu leio isso aqui? Dos furacões e os terremotos que tem no Japão e que eles desenvolveram aqueles prédios que tem um molejo para os prédios não desabarem, né? Então eles desenvolveram essa tecnologia, pegaram a ciência, utilizaram em benefício da população. Então, assim, será sempre dado ao homem as condições dele evitar os grandes males. Sempre será dado. Agora, essa negligência, ela ainda faz parte do processo que a gente está evolutivo. Porque muitos ainda acham que, bota qualquer asfalto aí que está tudo certo. Aí vem uma família que está viajando, aquele asfalto cedeu, fez um buraco, sofreu um acidente, e fica por isso. Mas não é para a gente ficar indignado, é para a gente entender que existe um processo e que todos nós estamos passando por esse processo de evolução, né? Então essa negligência do homem, ela faz parte ainda aqui do mundo de provas e expiações. Só que é aquela história, né? A gente, como está evoluindo a cada dia, isso significa que avançando mais um pouco, indo para o mundo de regeneração, esses males vão ficando para trás. Né? É isso que que o Consolador Prometido traz para a gente, né? Que o Evangelho fala para a gente. Olha para frente, olha para frente. Preocupe-se com as suas ações, preocupe com a sua ação com relação ao outro, ao próximo, o que você faz. Porque tem um provérbio chinês que fala o seguinte: se cada um varrer a sua própria calçada, ao final do dia toda a rua estará limpa. Então a gente precisa se preocupar em executar bem a nossa parte para que o todo consiga avançar. É uma parada isso, né? Que a gente está colocado aqui, não é? Não é fácil, meus amigos. Veja bem, o Espiritismo, quando se alinha com o Evangelho de Jesus, ele nos dá uma possibilidade, um instrumento, um monte de informações no sentido de nos trazer maturidade no encarar a vida.
a gente vai amadurecendo. Mas veja bem, essa madureza no enxergar não é uma madureza que vem em função da idade. Não é uma madureza que vem devido ao passar do tempo, mas é um processo em que a gente começa a compreender melhor o propósito da nossa vida, o sentido existencial, aquilo que a gente está efetivamente fazendo aqui, e aí fica mais fácil, fica mais ameno, fica mais plausível até, e a gente entender o que passa com a gente aqui, do sofrimento que a gente está enfrentando, seja ele qual for. A gente está enfrentando as situações, mas elas têm um sentido, elas têm uma finalidade na nossa vida. Por isso que, quando a gente consegue ter esse olhar maduro dessas questões, a gente consegue até agradecer quando acontece uma situação que não seja muito legal na nossa vida, mas a gente está entendendo que aquilo ali veio para nos ensinar alguma coisa, veio para nos trazer alguma mensagem, veio para nos dar aquele chega para lá muitas vezes para ajustar a nossa vida. Naquele processo, como a gente está falando, é um processo. Nós vivemos um processo de crescimento, de desenvolvimento, que precisa acontecer, que nós estamos todos submetidos à lei maior, que é a lei de progresso. A lei de progresso, que é uma das leis divinas que está lá nesse esquadrinhamento feito pelos Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, que a gente vê as 10 leis que estão lá colocadas. Então tem a lei do progresso. A gente falou da lei de destruição, mas a lei do progresso também, de certa forma, está associada nessa questão. Sempre. Então, como é que seria isso, esse progresso que a gente pode alcançar com a destruição, com esses processos todos? Digamos, nós estamos falando de um processo difíceis, Perfeito. De processos assim, que reúnem grupos inteiros, grandes de pessoas, ou seja, do sofrer, da dor na Terra, do processo doloroso que ainda é evoluir nesse planeta, nessa morada, nas condições que ele oferece para a gente, mas que são ainda necessárias ao nível de evolução que a gente já alcançou, a maioria, pelo menos, aqui nesse plano. Aí como é que é esse negócio do progresso? Será que... sim, aí é fácil, é muito fácil a gente abordar isso aí. Então eu trouxe alguns números aqui, históricos, tá? Que aconteceram ao longo dos tempos. Então, lá na antiguidade, tínhamos o quê? Tínhamos varíola, pestes, infecções, lepra, enfim, um monte de calamidades na área da saúde que a gente não conseguia simplesmente fazer nada, mas aquilo já chamou atenção. Nas guerras, então, na Primeira Guerra, por exemplo, tivemos 8 milhões de militares mortos, 6 milhões de militares que ficaram sequelados e um número não divulgado de civis que perderam suas vidas. Triste. Logo depois, tivemos a gripe espanhola. Terminando a Primeira Guerra, tivemos a gripe espanhola, que matou entre 33 e 50 milhões de pessoas. São os flagelos do nosso plano, Exato. E aí o que a gente consegue diante disso, Nós que já estávamos extremamente abalados com essas perdas da guerra, tivemos essa gripe espanhola que levou inúmeros de nossos irmãos embora. E aí o que a gente ganhou com isso? Vamos assim dizer. Então a população já tinha diminuído bastante e diminuiu mais ainda, fez com que corrêssemos, vamos dizer, atrás do prejuízo. E descobriu que essa gripe espanhola era basicamente um problema de higiene. Tá vendo? Então, começa que é o desenvolvimento que vem em paralelo, Sim. Eu preciso ver contigo agora as suas considerações finais, que a gente está já no final do programa, tá bom? Certo. Você faz brevemente as suas considerações finais para a gente poder encerrar o programa, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei aqui um texto de Emmanuel, que está no livro Chico Xavier Pede Licença, na página 117, onde ele fala a respeito dos desencarnes coletivos. Lamentemos sem desespero quanto se fazem vítimas de desastres que nos constrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos.
Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, e que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Ou seja, a todo momento estamos sendo amparados. Isso, Hamilton. Obrigado. Tatiana, vamos fazer as suas palavras finais para a gente poder fazer a prece, tá bom? Por favor. Sim, sim. Bom, gostaria de deixar aqui que esse tema realmente é um tema difícil da gente falar, porque a gente trata de desenlaces de pessoas queridas, né? Então, em hipótese alguma, a gente tem a intenção de parecer frios com relação a isso, mas é de trazer a todos vocês que estão nos assistindo a importância de nos vermos enquanto espíritos imortais e que estamos aqui num processo, num avanço, num progresso moral. Todos nós passaremos por esse portal que é o desencarne, mas todos nós teremos uma nova oportunidade e é a isso que nós devemos nos apegar para retornarmos com uma alegria maior. É isso. Vamos então, ao final, eu vou fazer a prece final para a gente poder encerrar, tá bom? Então, agradecendo mais essa oportunidade do programa Olhar Espírita, trazendo esse tema para discussão, para debate, e rogamos que aqueles que nos assistem possam bem aproveitar daquilo que foi aqui debatido, discutido, desse olhar espírita em cima de um tema tão complexo, tão complicado, muitas vezes, a gente observar onde quer que ele aconteça. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos corações, hoje e sempre. Amigos do Olhar Espírita, até a próxima.